Bem-vindos à aula de estatística. Este é o vídeo 5, onde nós veremos medidas de dispersão. Então vamos iniciar apresentando a variância. Bom, antes da gente ver a definição, a variância ela é uma medida que indica o quanto os valores estão se distanciando da média aritmética. A variância ela é interessante porque ela mostra a questão da homogeneidade ou heterogeneidade da variável. Tá? Então, quanto maior a variância, né, de uma variável quantitativa, maior, né, mais heterogênea os seus valores, né? E quanto menor, mais homogêneo, ou seja, os valores eles estarão sempre muito próximos da média. Então, seja x a variável, né, quantitativa, aonde ele vai assumir valores x1, x2 até um xn, né? E a média aritmética da variável x é esse x barra. Então, vamos chamar de variância, né, e representar dessa forma aqui, né, var x ou sigma ao quadrado, né? Esse símbolo aqui é uma letrinha grega chamada sigma, né? Então fica sigma ao quadrado. Então ele né, a média aritmética dos quadrados das diferenças entre cada valor observado e a média aritmética x barra, né? Então de forma mais simples, né, para vocês visualizarem aqui. Então veja que vai ser o somatório de xi, né, onde xi são os valores observados, menos o x barra, então essa diferença elevada ao quadrado, dividido pela quantidade de valores observados. Tá? Xi menos x barra nós chamamos de desvio. Tá? Então essa diferença aqui é que está indicando quanto esse valor observado está se distanciando de x barra, né? Só que xi menos x barra, ele pode assumir tanto valores positivos quanto negativos e até zero, né? Então, nós podemos utilizar também o desvio absoluto, tá bom? Que é sempre os valores absolutos, né, do desvio, né? Então, vai ser o módulo de xi menos x barra. Tá? Então, vamos dar aqui uma olhada num exemplo. Exemplo 1. Em certo país, o governo financia um programa de assistência às famílias de baixa renda. Cada família recebe de 5 em 5 semanas a quantia de 100 UM, né? Então, UM ele significa unidades monetárias. Para comprar produtos de alimentação em estabelecimentos conveniados. O coordenador desse projeto selecionou em uma pequena cidade 4 famílias e acompanhou a distribuição dos gastos, né, da semana a semana. Então veja que tem a família 1, 2, 3, 4. Foi assim que foi identificada as 4 famílias. Né? Então veja que a família 1 ela gastou toda semana a mesma quantia, né, que foi de 20 unidades monetárias, né, que somando dá 100. Já a família 2 ela não gastou de maneira uniforme, de forma homogênea, né? Como aconteceu com a família 1, tá vendo? Ela teve uma pequena variação. Mas no final elas gastaram a mesma quantia, 100 unidades monetárias, né? Nas 5 semanas. A terceira família já teve uma variação maior em relação à média, né? Que a média aqui dá sempre 20, né? Então veja que a família 3 em relação à família 2, ela foi menos homogênea, né? Tá? Os gastos dela. E a família 3, a família 4, veja como foi os gastos, né? Então na primeira semana ela teve um gasto muito grande, na segunda semana foi um gasto um pouco menor, também alto. A terceira semana gastou na média, já a quarta e a quinta semana tiveram que apertar os cintos, né? Porque aí elas tinham que fechar com 100 unidades monetárias. Então, observe que as 4 famílias, no final das 5 semanas, elas gastaram sempre a mesma quantia. Só que é notório
que a forma que elas gastaram semana a semana foram bem diferentes, né? Então, para a gente melhor interpretar esses gastos, vamos então calcular a variância de cada uma dessas famílias, né, dos gastos semanais da família, para a gente ter uma ideia de quanto eles estavam se dispersando do gasto médio, né? Vejam que como todos gastaram 100, então a média de gasto semanal foi sempre a mesma. Então vejam, né? Como todas as famílias sempre gastavam 100 unidades monetárias no final das 5 semanas, então o gasto médio semanal é de 20 unidades monetárias, né? Que é 100 dividido por 5, né? Então vamos olhar a família 1, né? Então a família 1 ela gastou toda semana o mesmo valor, que foi 20, né? Então veja como é a variância, né? É o primeiro valor observado, que foi 20, menos a média, isso aqui elevado ao quadrado. Aí a segunda observação, que também foi 20, menos a média, elevado ao quadrado. Depois a terceira observação, menos 20, elevado ao quadrado. Depois o quarto valor observado, né? Ou seja, o gasto da quarta semana, menos 20. E por fim o da quinta semana, né? Então, veja que aqui eu calculei, estou calculando aqui o quadrado dos desvios, né? De cada semana, tá bom? E isso daqui eu vou somar o quadrado desses desvios e dividir por 5, né? Como são todos iguais, eu também poderia ter calculado a variância da família 1 dessa forma aqui, né? Eu pegaria só um desvio, elevaria ao quadrado e multiplicaria por 5, né? Porque 20 menos 20 dá zero, então vemos que a variância é zero. Então, dizer que a variância é zero significa que a família ela teve um consumo, um gasto homogêneo, né? Ou seja, todos os valores observados então são iguais à média, tá bom? Vamos agora olhar da segunda família. Então está aqui a variância da família 2, né? Então na primeira semana a família 2 gastou 20 unidades monetárias, na segunda semana gastou 24, na terceira foi 20, na quarta 16 e na quinta semana gastou 20, né? Então estou aqui calculando essa variância, né? Então está aqui o quadrado do desvio da primeira semana, o quadrado do desvio da segunda semana, o quadrado do desvio da terceira semana e assim por diante, tá? Então, estou somando esses desvios e dividindo por 5. Então, o desvio da primeira semana foi 0. O desvio da segunda semana aqui foi 4. Quer dizer que ele gastou 4 unidades monetárias acima da média. O desvio da terceira semana foi 0. O desvio da quarta semana foi menos 4. Então, significa dizer que ele gastou 4 unidades monetárias a menos do que a média. E o desvio da quinta semana foi 0. Tá? Então, elevando esses quadrados, no final, né, 0 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 0 ao quadrado dá 0. Né? Então, por isso que não aparece aqui. E aí eu tenho 4 ao quadrado, mais o quadrado de menos 4. Né? Então, 16 mais 16, que dá 32, que dividido por 5, dá 6,4 unidades monetárias ao quadrado. Tá? E aí fica esse detalhe. Veja que a unidade de medida aqui é unidades monetárias ao quadrado, porque eu estou elevando aqui tudo ao quadrado. Ó. Tá bom? Vamos dar uma olhada agora da família 3. Então, fazendo aqui o mesmo cálculo da variância da família 3. Ó. Tá? Então, está aqui o desvio da primeira semana, da segunda, terceira, quarta e a quinta semana. E aí nós temos aqui ó, esse valor. Né? Então, na primeira semana o desvio foi menos 8, então quer dizer que ele gastou 8 unidades monetárias a menos do que a média. Já na segunda semana foram 8 unidades monetárias a mais do que a média. Né? Na terceira semana foram 4 a mais. Na quinta semana ela gastou exatamente o valor da média. Desculpa, essa é a quarta semana. Né? E na quinta semana gastou 4 unidades monetárias a menos. Tá bom? Então, calculando esses quadrados, eu acho esses valores, que quando eu somo e divido por 5, está aqui, ó, 32 unidades monetárias ao quadrado. Né? E, por fim, vamos olhar a quarta família. Né?
Então a família 4 está aqui, foi feito o mesmo cálculo, tá bom? Seguimos aqui, né, o mesmo raciocínio, vocês estão vendo. E no final, nós temos aqui que a variância da família 4 deu 160 unidades monetárias ao quadrado, né? Bom, aqui apresentamos então a tabela, né, com a variância das 4 famílias, né? Lembrando que a média das 4 famílias é a mesma, que é 20 unidades monetárias, né? Então veja que a família 1 é que apresenta menor variância, né? No caso aqui é 0. Quando a variância é 0, então a gente já percebe que todos os gastos foram iguais à média, tá bom? Já a família 2, ela apresentou uma variância um pouco maior do que o da família 1, tá? 6,4 unidades monetárias ao quadrado, né? Então significa que os gastos dela fugiam um pouco da média, né? Aí temos a família 3, que foi 32 unidades monetárias ao quadrado, e já a família 4 apresentou uma variância de 160 unidades monetárias ao quadrado, né? Então a família 4, ele mostra que embora a média seja igual à das outras 3 famílias, mas os gastos foram mais distantes da média, né? Então a gente pode dizer que é a família que apresenta entre as 4, né, despesas mais heterogêneas. Bom, agora a variância, embora ela mostre um grau de dispersão dos dados observados em relação à média, né, mas a variância às vezes ela apresenta um problema que normalmente os números são muito grandes, tá? Então veja, 160, 32, 6,4. E além disso, a média, nesse caso aqui, a média ela é em unidades monetárias. Porém, a variância, ela está em unidades monetárias ao quadrado. Então, como estamos trabalhando com unidades de medidas diferentes, né? Então, muitas vezes fica difícil da gente fazer uma relação ou fazer operações utilizando a variância e utilizando a média aritmética. Então, por isso, temos uma outra unidade de medida, né, de dispersão, que é o desvio padrão, que vamos apresentar agora. Então, dado uma variável quantitativa x, aonde a variância é sigma ao quadrado, então definimos o desvio padrão de x e vamos representar assim como dp de x, né, ou apenas sigma, tá bom? Como sendo a raiz quadrada da variância, tá? Então, o desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Então, quando a gente volta para o exemplo, né, das famílias, então vejam que a variância aqui, né, que é 0 unidades monetárias ao quadrado, então quando eu extraio essa raiz quadrada aqui, fica 0 unidades monetárias. Então, quer dizer que o desvio padrão aqui é 0, né? O da família 2, ó, que é 6,4 unidades monetárias ao quadrado. Então, quando a gente extrai aqui a raiz quadrada, ela é aproximadamente 2,53 unidades monetárias, né? Temos a família 3, né, que é 32 unidades monetárias ao quadrado, a variância. Então, o desvio padrão, que é a raiz quadrada desse valor aqui, fica 5,66 aproximadamente, né, unidades monetárias. E, por fim, a família 4, né, que é de 160 unidades monetárias ao quadrado, a sua variância, né? Então, quando a gente extrai essa raiz quadrada, fica 12,65 unidades monetárias. Então, com desvio padrão, a gente resolve os problemas que a gente detecta com a variância, né? Estamos trabalhando aqui com valores menores do que a variância. A unidade de medida aqui é a mesma unidade de medida, tanto dos dados que foram observados, quanto da média. Tá bom? Então, a gente pode fazer esse trabalho. E a interpretação do desvio padrão continua sendo a mesma interpretação aplicada para a variância, né? Então, quer dizer que quando, né, no caso do desvio padrão, os valores também são sempre positivos, né? Que a variância também vai ser, né? Ou melhor, vai ser não negativos, né? Porque também pode ser 0. E quanto menor o desvio padrão, mais regular é o conjunto de dados, ou mais homogêneo é o conjunto de dados, tá bom? O conjunto de dados observados, tá? Então, o desvio padrão acaba muitas vezes sendo melhor utilizado do que a variância,
tá? Mas tem casos que a gente pode usar a variância ou pode usar o desvio padrão, tá bom? Existe uma outra forma da gente calcular a variância, tá? Que é utilizando essa fórmula aqui que vocês estão vendo. Então, o que é essa fórmula, né? Aqui ela vai ser a média aritmética do quadrado dos valores observados da variável x, né? Tá vendo? É a média aritmética do quadrado dos valores observados, menos o quadrado da média dos valores observados, tá bom? Então, veja, aqui é o quadrado dos valores observados dividido, né? É a soma do quadrado dos valores observados divididos pelo número de observação. Aqui é a média aritmética de todo esse conjunto de dados elevado ao quadrado. Tá bom? Então, eu escrevi aqui de forma mais simplificada, né? Tá vendo? É a média, esse x ao quadrado barra, né? Ele representa a média do quadrado das observações. Então, tá aqui, ó, o x ao quadrado barra, tá? Então, vai ser o quadrado de x1 mais o quadrado de x2 mais até o quadrado de xn, essa soma dividido por n, tá bom? Então, isso aqui é a média do quadrado das observações. O quadrado de x barra. X barra, vocês sabem, né, que é a média aritmética, né? Então, x barra é o quê? x1 mais x2 até o xn dividido por n. E aqui eu estou elevando ao quadrado. Então, observem que a média dos quadrados das observações é diferente do quadrado da média aritmética, tá? São bem diferentes, ok? E a gente utiliza esses dois números para encontrar a variância. Então, vamos ver aqui o cálculo da variância da família 3, utilizando a fórmula do slide anterior, tá? Já sabemos que a média da família 3 é 20, não é isso? Então, a gente não vai calcular, vamos só calcular, então, a média aritmética dos quadrados das observações. Então, veja o que é que eu estou fazendo aqui, tá? Eu fiz 12 ao quadrado, mais 28 ao quadrado, mais 24 ao quadrado, mais 20 ao quadrado, mais 16 ao quadrado, né? Aí essa soma aqui dividido por 5 dá 432, tá? E aqui agora eu vou calcular a variância. Então vai ser a média aritmética dos quadrados das observações, tá certo? Menos o quadrado da média aritmética das observações. Então, o quadrado a média aritmética do quadrado das observações deu 432, conforme nós calculamos aqui, menos o quadrado da média aritmética, né? A média aritmética é 20, né? Então tá aqui, ó, 20 ao quadrado. Veja que 20 ao quadrado dá 400, né? E a média dos quadrados das observações dá 432, tá bom? Por isso que eu faço aqui, 432 menos 400 dá 32, tá? E nós já fizemos o cálculo em slides anteriores, né? E aí só confirma, né, que a variância, se a gente fizer dessa forma aqui, também é válida, né? Se a gente calcular dessa forma. Agora apresento para vocês a variância da amostra, tá? Até o momento, a variância e o desvio padrão que nós vimos é de uma população, ou seja, nós definimos ali uma população como sendo aquelas 4 famílias, né? E calculamos o desvio, a variância e o desvio padrão daquela população, tá bom? Só que agora eu estou observando, né, uma amostra. Então, o que quer dizer que eu vou observar a amostra? Quer dizer que eu vou observar uma amostra, que é um subconjunto de uma população, e pela observação dessa amostra, eu vou compreender a população, tá? Então, se eu quiser calcular a variância de uma amostra, a fórmula que eu vou aplicar é essa. Primeiro é que eu represento a variância de uma amostra como sendo S ao quadrado, tá? É diferente da variância da população, que eu represento como sigma ao quadrado, tá bom? Então, a fórmula ela é semelhante, o da variância da população,
A única diferença é que o denominador é n menos 1, né? Enquanto que o da população é apenas n, o da amostra, né? A variância da amostra é n menos 1. Bom, o desvio padrão da amostra vai ser a raiz quadrada da variância da amostra, tá bom? Com tudo que nós já estudamos até aqui, não é suficiente para eu provar para vocês que a variância da amostra tem que ser essa fórmula aqui, tá bom? A gente precisaria avançar muito mais no conteúdo, só que o conteúdo que a gente precisa avançar, ela não faz parte da ementa dessa disciplina, tá bom? Mas aí fica a critério de informação que sempre que você precisar de calcular a variância de uma amostra e não da população, a fórmula que deve ser aplicada é essa daqui, tá? Ou seja, vai ser a soma dos quadrados dos desvios dividido por n menos 1, né? Onde n é a quantidade de observações. Então, no exemplo 4, vejam que em uma turma foi escolhida ao acaso uma amostra de 7 alunos, com idades 13, 14, 15, 16 e 17. Determine a média aritmética e a variância das idades dos alunos que compuseram a amostra, tá bom? Então, vejam que eu tenho uma turma que entende-se que ela deve ser maior do que 7, né? Já que ele diz que 7 representa a amostra dessa turma, né? Então, a gente acaba entendendo que ela é maior. A gente só não sabe maior o quanto, né? É 8 mais, na verdade, né? Então, vamos calcular a média aritmética e a variância dessa amostra. No caso da média aritmética, né, a média aritmética da amostra você calcula do mesmo jeito que você calcula a média aritmética da população, tá? Mesma coisa se for a mediana ou a moda da amostra, né? Você calcula determina do mesmo jeito que você iria determinar se fosse a mediana ou a moda da população. Então, a média aritmética desses valores aqui, tá certo? Deu 14,86, é um valor aproximado. E aqui eu estou calculando a variância amostral, tá? Como temos dois alunos com 13 anos, né? Então, eu tenho 2 vezes 13 menos a média aqui elevado ao quadrado. Tá? Só tem um aluno com 14 anos, então está aqui o desvio, né, desse aluno aqui, né, da idade desse aluno, e elevado ao quadrado. Um aluno com 15 anos e 2 alunos com 16 anos, por isso que aqui eu estou multiplicando por 2. Bom? E um aluno com 17 anos. Tá? Então, isso tudo aqui dividido por 7 menos 1. Né? São 7 alunos, então, como é a variância da amostra, então fica 7 menos 1. E aí eu verifico que a variância é de 2,48 anos ao quadrado. Né? Como eu estou trabalhando aqui com a variância, né? E as idades, os desvios das idades aqui estão sendo elevadas ao quadrado, e essa idade, né, está sendo dada em anos, então a variância vai estar em anos ao quadrado, né? Bom, gente, aqui encerramos a nossa aula. As dúvidas que vocês tiverem, coloquem no Classroom. Se tiver algum ponto desse vídeo que vocês acham que não ficou muito claro, então eu peço que vocês também coloquem aí alguma crítica do vídeo, que isso ajuda na produção dos próximos vídeos, tá bom? E até a próxima.